Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Deputado federal licenciado, o pernambucano é filiado ao PPS e foi ministro do Desenvolvimento Agrário no governo Fernando Henrique Cardoso. Hoje tem a importante missão de ajudar a preparar o Rio de Janeiro para receber os Jogos Olímpicos logo mais em agosto. Boa noite, ministro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Amanda. Boa noite para você também e a todos os teleouvintes. É um prazer recebê-lo aqui no É Notícia. Ministro, mesmo antes do senhor assumir a pasta da Defesa, já participava de várias comissões relacionadas ao tema no Congresso Nacional, já se interessava por essa área, próximo também ao ex-ministro Nelson Jobim, também da Defesa. Conte um pouco sobre a sua experiência nessa área e por que do interesse no assunto. Vamos lá. Esse relacionamento começa há aproximadamente 22 anos, ainda no governo Itamar, quando eu fui o secretário executivo do Ministério do Planejamento. Então, eu coordenava o orçamento da União. Ele era feito pela SOF, claro, mas o secretário executivo faz a coordenação, digamos assim, política. A partir daí, eu começo a ter um maior conhecimento, maior proximidade com as vicissitudes e necessidades da nossa defesa, que na época nem defesa era, ainda eram as Forças Armadas, os 4 ministérios. Depois eu me torno ministro do Desenvolvimento Agrário. No governo Fernando Henrique, eu começo como presidente do IBAMA. E aí nós temos uma proximidade maior, porque as Forças Armadas elas estão presentes nos lugares mais distantes, né, do país, sobretudo na região norte, na região centro-oeste, onde nós temos diversos problemas referentes ao meio ambiente. Não apenas lá, mas lá também. Segue-se a reforma agrária, onde eu conto com apoio logístico, né, das Forças Armadas, particularmente do Exército. Segue-se, depois disso, que eu me torno deputado federal. E aí, desde o primeiro ano do meu mandato, eu vou para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Praticamente todos os anos em que eu tive mandato, eu estou no terceiro mandato, eu estava na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Quando você bem disse, o ministro Jobim se torna ministro da Defesa, eu crio a Frente Parlamentar da Defesa Nacional, que é praticamente a primeira frente voltada para a Defesa Nacional em 180 anos de Congresso Brasileiro. Como deputado, nessa época, eu sou o relator da hoje Lei Complementar 136, que é a lei que consolida o Ministério da Defesa, que foi criado no governo Fernando Henrique, mas justiça seja feita a sua consolidação, a sua estruturação, que hoje ele tem, foi exatamente aí que foi dada essa forma final, por assim dizer. Queria que o senhor fizesse um diagnóstico da pasta, os pontos fortes e as deficiências do Ministério. O ponto forte deriva da própria estrutura, do funcionamento, tá certo? Das Forças Armadas, né? São instituições longevas, todas elas não, pode dizer, mas a Marinha, que é a mais antiga, e o Exército são praticamente bicentenárias, tá certo? A Aeronáutica é mais recente, é de 41, é a mais moderna das forças, mas elas têm por tradição o planejamento, a organização, a programação, a disciplina. Então eu digo brincando que o meu ministério hoje é uma Ferrari, por assim dizer, porque lá efetivamente as coisas funcionam. A nossa dificuldade, o nosso problema, que não é só nosso hoje, é evidentemente que fruto da crise você tem, digamos, um constrangimento fiscal. Para você ter uma ideia, o nosso orçamento... Faltou combustível nessa Ferrari, ministro? Exatamente o que eu disse, o senhor gosta de dizer. Exatamente o que eu disse. Olha, é uma Ferrari, mas o problema é que hoje o combustível está rareando. Então, nós tivemos, para você ter uma ideia, o nosso orçamento de investimento, porque o outro orçamento, ele é incompressível praticamente. Você não vai cortar dinheiro para pessoal e muito pouco você pode cortar o custeio, água, luz, telefone, essas coisas. Então, o que de fato vem o corte, ele incide, sobretudo, sobre as chamadas despesas discricionárias, traduzindo, despesa de capital e investimento. E eu peguei esse orçamento, que originalmente estava previsto para ser 11 bilhões, nós pegamos com 6,7. Quase metade já do que era para ser originalmente. A gente está conseguindo recompor, nós fizemos uma recomposição para alguma coisa em torno de 9 bilhões, mas mesmo assim, isso nos deixa ali no limiar do mínimo para as necessidades operacionais das forças, num país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e 4 milhões e meio na chamada Amazônia Azul, que as nossas águas, né, que nós temos jurisdicionais, por assim dizer, são 13 milhões de hectares. Quais são as principais funções das Forças Armadas? Até para a gente entender, por exemplo, nesse orçamento do Ministério da Defesa, que parte desse orçamento é comprometido com gastos, com pessoal e também os custos, o custeio, né, que o senhor disse que são as despesas mensais? Bom, nós temos hoje na ativa 350 mil servidores, né?
isso representa, somando os inativos, pensionistas, alguma coisa como 77% do nosso orçamento está voltado para pessoal. 13%, ou seja, a folha de pagamento de ativos e inativos. De inativos ainda maior do que os militares em atividade. Sim, é verdade, porque no total são 722 mil, não é? E 350 deles estão na ativa. Isso corresponde a aproximadamente 77% dos gastos que nós temos na pasta. 13% estão com custeio, 2,5% com a dívida. Então, a parcela que sobra 8% menos. É muito pouco, menos. Né? Está parecendo o orçamento do governo federal, né? Mas é aí onde você tem os cortes. E aí onde você faz algo que eu diria, que tem um efeito perverso. Porque você tem projetos que são projetos de desenvolvimento de tecnologia, sobretudo. Né? Isso é fundamental para as Forças Armadas. Isso é fundamental para as Forças Armadas, para a defesa, mas para o país. Porque grande parte dessas tecnologias apropriadas, desenvolvidas, elas migram para fins, não da defesa, para fins... do setor privado. Do setor privado e assim por diante. São os satélites, cibernética, tecnologia da informação, por exemplo, um reator, no caso do submarino atômico, um reator atômico que pode ser utilizado, por exemplo, com uma pequena central, uma central de energia voltada para certas regiões distantes do país, tá certo? Enfim, nós somos um grande demandador, tá certo? De produção, de desenvolvimento de tecnologia. E essa tecnologia é aproveitada pelo país, pelo setor privado, pelas áreas, digamos, não de defesa ou não bélicas, aumentando o nível de produtividade do país. Só para a gente fazer uma comparação agora que me veio a mim, por exemplo, se a gente fosse, é óbvio que é incomparável que os Estados Unidos gastam com defesa, mas só para imaginar, porque o Brasil também tem fronteiras imensas e muitas vezes porosas, e as Forças Armadas que precisam tomar conta disso, né, do contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas e assim por diante. Quanto do orçamento hoje é destinado, do governo federal é destinado à defesa? E se a gente fosse comparar com os Estados Unidos, você tem um gasto... Olha, hoje eu posso lhe dizer, eu não saberia fazer um comparativo, mas nós somos o 4º orçamento hoje da República. Você tem Previdência, em seguida você tem a saúde, a educação e aí você chega na defesa. Mas observe, a defesa, sobretudo, porque muitas vezes nos limites do país, tá certo? A única presença usa fardo. Se você for para as nossas... Vamos abordar o problema das fronteiras que você tocou. Veja, se você protege as fronteiras, você está, evidentemente, cuidando da defesa do país. São 17 mil quilômetros de fronteira seca e, digamos, 7 mil quilômetros nas chamadas fronteiras molhadas, por assim dizer. Então, vê bem, se eu protejo as fronteiras, eu estou, evidentemente, equacionando um problema de defesa de soberania nacional. Mas eu estou resolvendo também um problema de segurança na nossa cidade. Exatamente, de criminalidade. Você vai diminuir isso. Então, nesse sentido, inclusive, nós temos uma boa notícia. Na próxima semana, acho que no dia 21, nós vamos estar apresentando, tá certo, a opinião pública, a imprensa, de um modo geral, um satélite, não é, que nós estamos trabalhando com ele, que é um satélite de baixa altitude, tá certo, israelense, que tem uma capacidade de resolução de aproximadamente meio metro. Ele revoluciona a nossa capacidade de fazer o acompanhamento e o monitoramento, tá certo? Não, esse vem especificamente para as Olimpíadas, tá certo? Mas a nossa ideia é que a gente amplie esse programa, né, esse intercâmbio com Israel, para que você possa fazer também uma boa parte do monitoramento das fronteiras e também, exatamente, das nossas águas jurisdicionais, ou seja, do nosso mar, que é importantíssimo você fazer, saber o que é que existe. Por exemplo, uma plataforma que é fundamental para o país, uma plataforma de exploração de petróleo, né? Aquilo ali é uma infraestrutura que nós consideramos estratégica para o país. Tá certo? Então, você, do alto, poder acompanhar, saber exatamente as condições de segurança, o que está acontecendo, se tem algum problema, se não tem algum problema, é uma coisa fundamental. E nós vamos colocar essa ferramenta, o satélite de baixa altitude, exatamente operando durante as Olimpíadas. E a ideia é que a gente prolongue isso e aplique, inclusive, em outras regiões para dar maior segurança. Porque nós sabemos, que vivemos na cidade, que grande parte dos nossos problemas de segurança começam na fronteira, com o tráfico de drogas, com a questão do tráfico de armas, tá certo? Com a questão, inclusive, do tráfico de pessoas, com o descaminho, com a pirataria, com o contrabando e etc, etc. E o senhor acha que, pelo fato do Brasil ser tradicionalmente um país pacífico, há pouco interesse, ou talvez a cultura nacional valorize pouco o papel, a importância das Forças Armadas, ou então de se alocar recursos para essa área? Eu concordo com você. E essa é uma percepção que eu chamo a esquizofrenia da nossa elite. O Brasil tem a vocação, tem o destino de ser, evidentemente, um país dentre os grandes países, ou seja, um país que tende a ter projeção global.
Em nenhum lugar do mundo um país tem projeção global, tá certo? Portanto, diplomática, sem ter ao mesmo tempo a outra perna, que é a perna exatamente da sua defesa, tá certo? Porque se o país, vamos supor, o Brasil quer há muito tempo e luta por ter um lugar no Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança. Bom, é muito simples. Se você vai para o centro do mundo, os problemas do centro do mundo vêm até você. Então, me explica, como é que você pode pretender, tá certo, ser um país líder, um país com projeção global, por assim dizer, e ter influência nas grandes questões, nas grandes decisões mundiais, se ao mesmo tempo você não tem a sua capacidade de se defender? É evidente que nós temos um bônus, eu digo, o Brasil ganhou um bônus da Providência. Qual é o bônus da Providência? Você tem um Atlântico Sul, que é uma zona de paz. Você tem lá no outro extremo a costa ocidental da África, tá certo? E, portanto, essa é uma zona de paz. Isso evidentemente, a leste. Quando você vai para o oeste, você tem uma barreira natural, que é a grande floresta amazônica, Ileia Amazônica, subpovoada. Temos problemas ali, mas são problemas de segurança, não são problemas necessariamente relacionados à defesa. Então, nós ganhamos um bônus da Providência. Enquanto que outros países têm problemas de fronteira, têm problemas étnicos, têm problemas separatistas, né? Têm problemas, por exemplo, de ordem religiosa, nós não vivemos isso. E a tendência é que, a partir daí, você negligencie a importância que tem a defesa, tá certo? Entendendo que, primeiro, esta situação ela não será para sempre assim, tá certo? E, em segundo lugar, se o país quer ter uma capacidade de dissuasão, ou seja, uma capacidade de inibir qualquer atitude ou qualquer ameaça contra si próprio, ele precisa ter forças armadas de defesa compatível. E essa é uma boa pergunta. Hoje, se o Brasil se fosse colocado numa situação dessa, se tivesse reagir a algum tipo de conflito ou ameaça externa, teria condições? As nossas forças armadas teriam condições de reagir? Eu diria que hoje, em termos, por exemplo, nós temos um entorno estratégico. Qual é o nosso entorno estratégico? Quer dizer, a nossa moldura estratégica. É, evidentemente, a América do Sul, que é o nosso destino, por assim dizer, que é onde estão as nossas fronteiras, os nossos vizinhos. Nós temos o Atlântico Sul, que é a nossa fronteira, uma grande fronteira marítima, e nós temos a Antártica, tá certo? Cá embaixo. Essas são as nossas grandes, digamos assim, a nossa moldura. Como se a gente tivesse relativamente protegido ali, né? Engolfado por uma zona de paz. Nós não temos nenhum conflito com os nossos vizinhos, tá certo? Desde 1750 e depois com o Rio Branco, as nossas fronteiras foram efetivamente definidas. Não temos nenhum conflito com os nossos vizinhos, não temos maiores disputas, que geralmente surgem problemas, você veja o caso da Rússia com a Ucrânia, veja a Crimeia, etc, etc. Você tem problemas relativos à fronteira, nós não temos há séculos. Tá eu acho que a minha pergunta, na verdade, é qual o grau de sucateamento das Forças Armadas? Porque se a gente... são constantes os relatórios nos últimos anos, né, do sucateamento. Alguns relatórios dizem que as Forças Armadas não teriam munição para resistir a mais de uma hora de guerra, de conflito. O que é verdade, o que é mito? Nesse sentido, as Forças Armadas estão sucateadas ou não? Veja, você tem uma força, digamos, uma força armada que é uma força, digamos, de ocupação extensiva do território, tá certo? Eu diria que, grosso modo, essa não é uma força armada voltada para combate, tá certo? É mais para assegurar a presença do Estado. Agora, você tem, digamos, núcleos, você tem brigadas, como é que se costuma dizer tecnicamente, que elas estão aparelhadas, sim, né? Para qualquer tipo de desafio, você deslocar através de força armada para qualquer ponto do território nacional. Como se fosse uma espécie de tropa de elite, por assim dizer. Se você quiser, exatamente. É aquela que tem condições de pronto emprego, tá certo? Agora, efetivamente, que hoje nós temos problemas em termos orçamentários, sobretudo, não é, em termos de reposição de material. Não é? Nós temos hoje uma esquadra que precisa ser devidamente modernizada, que precisa, digamos assim, aposentar alguns dos seus navios e efetivamente ter novos navios. Não é? Nós precisamos ampliar, por exemplo, determinados programas, como o programa Guarani, que é um programa de blindado que você precisa ter desenvolvido, não é? Especificamente para o Exército. Nós estamos com muito atraso fazendo a atualização da nossa aviação de caça, que é fundamental, que é decisivo para você garantir exatamente a garantia da soberania aérea. Né? Mas agora tem aqueles caças suecos, o Gripen, os caças suecos que estão chegando num ponto em que, por exemplo, a espinha dorsal da nossa aviação de caça, que é o chamado F-5, não é? Ele já se encontra, ele já foi modernizado. Completamente defasado. Eu não diria que ele está defasado, porque recentemente ele sofreu um processo, mas isso tem limite. Tá certo? O material tem um limite. Quanto tempo tem essa frota? E essa frota ela deve ter hoje, os F-5, alguma coisa próxima dos seus 30 anos, mais ou menos. É evidente que a gente costuma dizer que um avião ele nunca morre, porque, na verdade, você faz um processo de atualização, de troca, de reaparelhamento,
de novas tecnologias, etc, etc. Mas, de fato, isso também tem um limite. Claro, a tecnologia avança com muita rapidez. Claro, com muita rapidez. E esse projeto, chamado FX2, os caças Gripen, eles vão realmente nos atualizar. São 36 caças. Quando é que eles chegam, ministro? Eu acho Quando que começam? 2017, 2018, nós estamos recebendo os primeiros aqui. Com a grande vantagem, porque eles foram desenvolvidos, não é, pelo Brasil, juntamente com a Saab Gripen na Suécia. Então, eu acho que é um projeto que... Vou citar um exemplo. O grande salto da Embraer, por exemplo, se dá quando ela desenvolve, juntamente com a Itália, o projeto AMX. Né? Aquilo representa um grande upgrade em termos tecnológicos para a nossa Embraer. A mesma coisa vai acontecer agora, um outro grande salto tecnológico, porque nós estamos desenvolvendo conjuntamente esse caça. Ou seja, então, teremos acesso à tecnologia. Estamos tendo acesso à tecnologia. Mais do que isso, o acordo fechado permite que qualquer tipo de demanda de Gripen, por exemplo, na América do Sul, será respondida pela Embraer. Se for na Europa, é exatamente a Gripen, a Saab Gripen. No restante, né, em outros países do mundo, é uma questão a ser vista caso a caso. Além disso, você vai ter a possibilidade, tá certo, de incorporar, nós estamos hoje com uma equipe talvez lá de 150 engenheiros, técnicos, etc., na Suécia desenvolvendo este avião. E eu sempre enfatizo isso. Esse tipo de tecnologia, ele migra do setor de defesa para os demais setores. E era de fato a melhor proposta entre os suecos, franceses e americanos? O senhor concorda com a escolha, com a opção pelo Gripen? Desde o primeiro momento que eu tomei contato como membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que ficava evidente para a Força Aérea que esse era o projeto que eles queriam. Por quê? O grande diferencial. O Rafale é um excelente avião. Eu cheguei, inclusive, à França e conheci o avião. O F-18 é um avião testado, conhecido, excelente e tal. Mas nós temos alguns problemas. Por exemplo, o Rafale já era um avião pronto. Então, você comprava uma tecnologia, tá certo, importada e simplesmente passava a operar e manter. Você não desenvolvia tecnologia nenhuma. No caso do F-18, que é um problema recorrente no caso dos Estados Unidos, eles têm uma série de itens que têm que ser autorizados ou não pelo Congresso. Tá certo? Então, por exemplo, se num determinado momento nós quiséssemos desenvolver uma tecnologia, tá certo? Ou nós quiséssemos fazer, por exemplo, uma modernização daquele avião, nós teríamos que pedir sempre autorização. Você tem que são equipamentos sensíveis e que a lógica da defesa dos Estados Unidos e o Congresso, a comissão responsável por isso, ela teria que dar a última palavra. E poderia colocar uma série de empecilhos. Então, nesse sentido, os suecos são os melhores parceiros. Há um exemplo histórico muito conhecido, que foi a Venezuela, quis, ainda durante o governo Chávez, comprar os nossos Super Tucanos, que são aviões excelentes, tá certo? Na sua categoria, para a sua finalidade. E nós não conseguimos complementar essa venda. Por quê? Porque uma parte dos aviões, uma parte dos equipamentos, esses aviões são praticamente, todos eles são multinacionais, tá certo? E os Estados Unidos disseram não. A Venezuela, nós temos um contencioso com a Venezuela, nós achamos que isso é material sensível, o que está aí dentro... E já impediu essa transação. Impediu, por exemplo, essa transação. Né? Enquanto que nós conseguimos um contrato muito mais vantajoso. Além, volto sempre a dizer, que é um projeto conjunto, que você desenvolve, que você cresce, que você aprende. Quer dizer, tem uma série de vantagens para o Brasil também. Tem uma série de vantagens também. para o Brasil. Então, por isso é que eu acho que, de fato, era a melhor alternativa. Ministro, vou pedir licença um momentinho, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos em seguida para falar sobre Olimpíadas. Olá, estamos de volta com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Vamos falar um pouquinho sobre Olimpíadas, seu primeiro grande teste, sua primeira grande missão à frente do Ministério. No seu discurso de posse, ministro, o senhor disse que pretende acompanhar de perto a organização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O senhor disse, e eu cito, o governo anterior não liderou o processo. Isso ficou nas mãos da Prefeitura e do Estado, que passa por diversas dificuldades orçamentárias e financeiras. O que mudou ou o que vai mudar na sua gestão? Começando pela preocupação, com atenção, por assim dizer, com as Olimpíadas. Né? Na primeira reunião ministerial, eu levantei esse tema. Isso foi na sexta-feira, na quinta foi a posse, na sexta, primeira reunião, eu já levanto esse tema. Na segunda, na terça-feira, o presidente da República já fez a primeira reunião com os ministros, tá certo, para discutir isso. Fez uma segunda reunião já também para discutir isso. E anteontem, se não me falha a memória,
foi ao Rio de Janeiro, inclusive acompanhei ele, fazendo uma visita no complexo e procurando saber e se inteirar de tudo. Eu, pessoalmente... O ministro fala anteontem, só para corrigir, porque nós estamos gravando essa entrevista na quinta-feira, apesar de ao ar na segunda, mas então foi nessa semana, de fato, o presidente Temer esteve no Rio. Obrigado. Então, veja, eu, pessoalmente, já estive lá 2 vezes, tá certo? Onde eu me inteirei de todos os aspectos referentes à defesa, inteligência e segurança. Voltei uma segunda vez, tive com o prefeito, tive com o Mariano Beltrame, o secretário, tive com o Centro de Coordenação e Controle, com todas as entidades que estão participando disso, tive com o Comando Militar do Leste e tive também com o governador Francisco Dornelles, tá certo? Ou seja, hoje pela manhã, na nossa quinta-feira, que você acaba de citar, eu tive uma reunião de acompanhamento com o ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que cuida dos aspectos de inteligência, e com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Então, eu tenho me dedicado, eu tenho focado uma boa parte do meu tempo, da minha atenção, em todas, digamos, as ferramentas que eu disponho, em termos de monitoramento, voltado para a Olimpíada. E o que eu posso lhe dizer é que o nosso, que eu chamo de caderno de encargos, ou seja, tudo que nos foi atribuído, nós estamos hoje 100% em dia. Aliás, nós estamos indo além daquilo que nós assumimos anteriormente. E o que o senhor chama de caderno de encargos? Quais são essas atribuições? Caderno de encargos. Você tem a questão da segurança aeroportuária, que está conosco, e espacial. Com as Forças Armadas, com as Forças Armadas, defesa, grosso modo. Você tem a segurança marítima, que está conosco. Você tem polícia ostensiva em vários locais do Rio de Janeiro, está conosco. Que são aqueles lugares-chave, né? Só para a gente explicar que lugares. São Maracanã, o senhor tinha citado alguns. Você tem um trabalho no Maracanã, você tem um trabalho na Barra, você tem um trabalho ali em Copacabana e, sobretudo, em Deodoro, onde vai se realizar os jogos, propriamente ditos, é a área militar. Então, aquilo ali já é uma área nossa. Né? E há um pedido do governo do Rio de Janeiro que a gente assuma também o policiamento ostensivo em toda a área no entorno. Então, linha vermelha, linha amarela, também além todas disso, essas entradas para a cidade. Nós recebemos ontem um pedido do governador que pede que a gente disponibilize mais pessoal para cuidar da segurança da linha vermelha, da linha amarela, da Transolímpica, da Avenida Brasil, tá certo? E de vários outros locais que estão especificados no pedido do governador. De tal sorte que nós estamos disponibilizando para as Olimpíadas 38 mil homens, tá certo? Não apenas para o Rio de Janeiro, mas em todas as capitais, como é o caso de Manaus, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, onde você tem os jogos de futebol. Desses 38 mil, inicialmente 18 mil estavam previstos para o Rio de Janeiro. Mas agora, com o pedido do governador, nós vamos estar suplementando com mais 2.500 homens. Então, nós vamos ter alguma coisa ao redor de 20 mil homens que estarão disponíveis para cuidar desde o contra-terrorismo, a segurança, como eu disse aqui, referente a mandatários, tá certo, que nós vamos fazer, segurança em termos de transporte, nós vamos assegurar a segurança das chamadas infraestruturas críticas. O que é isso? Por exemplo, energia, que não pode faltar, comunicação, que evidentemente é essencial, a questão dos transportes, nós vamos dar conta disso. Não haverá ocupação nos morros, né, nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro. Por quê? Isso foi uma decisão do governo do Estado? Porque a nossa visão é o seguinte, se nós estamos disponibilizando pessoal para isso tudo, que a polícia... Porque, veja bem, quem é que reconhece, que tem capacidade de reconhecer quem não é marginal, quem pertence... Não é um soldado. Tá certo? Isso, quem tem essa capacidade... Porque muitas vezes em pontos críticos, em situações críticas, o Exército é chamado, claro, né, para fazer a segurança dos morros. Para fazer determinado... Sim, tivemos na Maré, exatamente, passamos um ano lá dentro, tá certo? Mas no acordo que nós fizemos, nós estamos disponibilizando 20 mil homens, tá certo? Para cuidar de todas essas áreas, estruturas críticas, vias de transporte, mas que as polícias, então, elas possam ter mais gente disponível para cuidar exatamente das questões, digamos, onde você tenha necessidade, tá certo? De contar com policiamento dobrado ou redobrado. Então, é uma divisão de trabalho. Nós vamos cuidar. Porque, a rigor, né, isso deveria ser, digamos assim, em grande medida tocado pelas forças propriamente de segurança, porque isso são assuntos de segurança. Né? Defesa é um tantinho diferente, tem outros aspectos. Mas nós estamos dando toda a cobertura
para que o policiamento, tá certo, possa ser reforçado nas áreas críticas, como, por exemplo, as que você citou. Agora, quando a gente fala em Olimpíadas, deve ser o evento mais importante, um dos eventos internacionais importantes já sediados no Brasil. Isso acontece no meio de uma crise política, econômica grave e numa escalada de ataques terroristas pelo mundo. A gente teve recentemente o de Orlando, também do policial na França, que foi assassinado. Do ponto de vista de segurança, o Brasil está preparado para lidar com o terrorismo? Vou começar respondendo com os números. Nós vamos ter aqui aproximadamente 1 milhão, talvez, de turistas. Nós vamos ter 209 nações, vamos ter 100 mandatários, vamos ter 30 mil jornalistas, vamos ter algo em torno de 12 mil atletas, tá certo? E ao longo do dia 5 até o dia 21, calcula-se que 5 bilhões de pessoas, no acumulado, vão assistir às Olimpíadas. Portanto, é algo que totalmente não tem inusitado. paralelo. Imagino Totalmente que seja inusitado. inédito num local só, no Rio de Janeiro. Respondendo a sua segunda questão, nós estamos hoje bastante bem acostumados, não diria acostumados, mas nós estamos já organizados para fazer grandes eventos. Veja, nós fizemos a Copa das Confederações, nós fizemos a Copa do Mundo, nós fizemos as Olimpíadas Militares, nós fizemos a Jornada da Juventude com a presença do Papa, não é certo? Então, eu diria que hoje há uma expertise e há uma integração entre essas agências que cuidam disso, né? E isso é muito importante. Além disso, você me pergunta, bom, como é que nós vamos lidar com essa questão que hoje está sendo tão falada, que é a questão do terrorismo? A primeira coisa que eu quero dizer é que nós estamos em contato com as principais forças, os sistemas de inteligência no mundo, Estados Unidos, Inglaterra, França, Israel, nós estamos em contato com eles o tempo inteiro. Segundo lugar, pela primeira vez numa Olimpíada, você vai ter um Centro Internacional de Inteligência, ou seja, nós criamos um centro onde vão estar lá aproximadamente 100 nações, quer dizer, sistemas e o representante de inteligência de 100 nações vão estar lá, né? O terceiro e outro aspecto, nós temos feito um processo de monitoramento que é feito pela inteligência, pela BIM, pelas Forças Armadas, pela Polícia Federal. E eu citaria como exemplo, eu recebi esta semana a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, né? E ela me dizia o seguinte, olha, eu posso assegurar ao senhor ministro que nós não temos no radar, e isso ela falando pelos Estados Unidos, nenhuma ameaça detectada. Tá certo? A mesma coisa nós temos dos outros sistemas de inteligência. Então, o que o senhor está dizendo é que não foi detectada nenhuma ameaça terrorista durante os Jogos Olímpicos no Brasil até agora? Não existe isso, tá certo? O que você tem, tá certo, é que hoje o terrorismo ele sofreu uma espécie de mutação. Exatamente, né? Isso que eu queria perguntar ao senhor. Então, se você pega, por exemplo, como foi feito um atentado terrorista nas Olimpíadas, a tragédia de Munique de 72, ele tem toda uma característica, né? Você pega reféns, tá certo? Você tem toda uma estrutura voltada para aquilo, você tem toda uma preparação. Hoje, a grande preocupação do sistema de inteligência e de contra-terrorismo está voltada para o chamado lobo solitário. O que é o lobo solitário, né? É alguém que, por exemplo, adere a uma causa do Estado Islâmico, só para citar um exemplo, tá certo? E de moto próprio, tá certo? Como parece ter sido esse caso da recente de Orlando, tá certo? Ou induzido ou treinado, por exemplo, por uma entidade dessa, ele, de repente, ele entra em ação, né? Então, o que você pode fazer? Você trabalha com possibilidades, tá certo? Bom, há uma possibilidade, claro, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação que você tem. Até porque os alvos se tornaram totalmente difusos. Antes, você tinha uma grande preocupação, por exemplo, com mandatários, tá certo? Presidentes, primeiros-ministros, líderes religiosos, etc. Você tinha uma grande preocupação, por exemplo, com delegações, né? Você tinha uma grande preocupação. Essas áreas estarão protegidas, né? A preocupação em relação às outras, pode ser qualquer coisa. Protegida, porque o que nós vimos acontecer, por exemplo, na França? Você poderia imaginar restaurantes, casas de show, pode ser qualquer coisa. Qualquer lugar. Então, hoje... E exatamente essa pergunta. Se nem os Estados Unidos e a França, que têm um nível de inteligência altíssimo, estão acostumados a lidar com essas ameaças terroristas, foram incapazes de inibir, impedir a ação de, como o senhor falou, lobos solitários em Orlando ou em Paris, o que garante que o Brasil vá conseguir impedir esse tipo de ação? O que você pode dizer ao nosso favor é... 3 coisas. Primeiro, o Brasil não tem nenhum inimigo, o Brasil não tem nenhuma ameaça, nenhum contencioso. Por exemplo, a França, tá certo? Mas eles estarão aqui, né? A preocupação é com esses estrangeiros que estarão aqui. Mas, em primeiro lugar, você já pode descartar o fato de que seja algo contra o Brasil ou contra brasileiros. É a primeira coisa que você pode levar em conta. Em segundo lugar, tudo que nós temos de informação de todo mundo não aponta para concretude, para alguma
vulnerabilidade ou alguma iniciativa ou ameaça nesse sentido. Tá certo? E terceiro e último lugar, o caderno de encargos que você tinha que cumprir em termos de segurança, tá certo? Tanto nosso como do exterior, ele está absolutamente cumprido em dia. Ou seja, tudo que humanamente você poderia fazer, tá certo? Você fez. Mas é lógico que existe sempre espaço para acontecer uma imprevisibilidade. Aqui, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora e qualquer momento. Não dá para garantir a segurança 100%. Mas em que lugar do mundo você consegue hoje fazer isso? Em que lugar do mundo? Com evento ou sem evento? O senhor acha que o senhor diria que o Brasil está tão protegido contra ameaças terroristas, se os jogos fossem aqui ou se fossem nos Estados Unidos ou na França, nós temos o mesmo nível de proteção que esses países teriam? Por exemplo, a gente vê a Eurocopa acontecendo agora na França, as forças se prepararam, fizeram até testes, né, de terrorismo, com ações contra terroristas. E isso vai existir? Vai haver algum treinamento, algum teste específico como aquele que houve na Eurocopa no Brasil? Ou nós estamos tão protegidos quanto a França estaria agora, por exemplo, na Eurocopa? Nós estamos muito mais bem protegidos do que a França. Porque a França, note, aconteceu o que aconteceu lá por conta exatamente de inimigos externos do papel da França que ela tem no Oriente Médio e em outros lugares. Tá certo? Então, nós não temos isso. Então, nós estamos muito mais, sob esse aspecto, bem mais protegidos do que qualquer outro país, porque o Brasil é o país do soft power, ou seja, nós não temos conflitos étnicos, religiosos, de fronteira e assim por diante, tampouco com essas entidades. Tá certo? Mas isso não pode ser visto como uma fragilidade por terroristas? Ou, por exemplo, se as fronteiras são porosas, se é mais fácil entrar pelas nossas fronteiras? O que eu posso lhe dizer com relação a isso é o seguinte, esse tipo de atitude, ela sempre tem uma matriz política, tá certo? Não é uma coisa que cai do céu. Por que foi que aconteceu exatamente o que aconteceu na França, tá certo? Por conta do posicionamento que tem a França com relação ao conflito da Síria, com relação ao Estado Islâmico. Nós não temos nenhum interesse, nós não temos nenhum contencioso, nós não fazemos parte daquele teatro estratégico e político. Então, evidentemente, qual é a razão que você teria? Aí você me diz, bom, vem outras delegações, tá certo? Então, seria, por exemplo, um terrorismo de tabela, não seria um terrorismo contra o Brasil, mas um terrorismo no Brasil. Bom, todas as providências que nós podíamos tomar em conjunto com essas potências e países, no limite delas e daquilo que é o estado da arte, tá certo? O contra-terrorismo, nós tomamos. É o que está feito. E eles reconhecem isso. Eles reconhecem isso. O Exército, enfim, essas áreas que gostam de medir em termos de risco. Se eu tivesse que perguntar ao senhor uma resposta curta, um percentual, um número, qual a chance de um ataque terrorista nos Jogos Olímpicos no Brasil em agosto? Eu lhe responderia que está no terreno das possibilidades, mas não das probabilidades. Eu não lhe responderia com um percentual. Eu digo possível, sim, possível é em qualquer lugar do mundo, mas não é uma coisa hoje que você considere uma probabilidade. Quer dizer, é uma possibilidade baixa, então. É uma possibilidade baixa, tá certo? E aonde, volto a lhe dizer, repetindo o que me disse a embaixadora dos Estados Unidos, olha, nós não temos nada a dizer, nada a propor e nada a acrescentar do que os senhores estão fazendo até aqui. E nós estamos falando da grande potência mundial e, evidentemente, com um nível de risco que tem os Estados Unidos pelos seus papéis, pelas suas posições e, afinal, por estar envolvido em vários conflitos no globo. E ela disse para nós, olha, nada a ver, nada a acrescentar. E uma total interação entre os sistemas de inteligência nosso e dos senhores. O que mais preocupa o senhor hoje? Uma possível ameaça terrorista ou os atos de violência cotidiana no Rio de Janeiro? Hoje, o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, dizia uma coisa muito interessante, evidentemente, eu acho que a partir das informações que ele tem da Polícia Federal, que a tendência, por exemplo, quem está envolvido no crime, tá certo? E tem negócio com relação ao crime, é evitar qualquer tipo de confronto, evitar qualquer tipo de atitude que possa, digamos assim, trazer sobre eles, não é, a força do Estado e esse conjunto todo que está atuando hoje lá dentro. E isso se verificou, exatamente esse tipo de postura, uma retração, digamos, do crime organizado, porque é isso, na verdade, que aconteceu, não é, durante a Copa das Confederações, durante a Copa do Mundo, durante o evento da Juventude. E mesmo esses pequenos furtos, dos quais estrangeiros são vítimas no Rio de Janeiro, aí isso não dá para... Isso aí, efetivamente, infelizmente, está certo, teremos que lidar com isso no dia a dia, como eles lidam também, tá certo, nos seus países de origem. De sorte que, pelo lado, digamos assim, da criminalidade, a postura, digamos assim, a valer o que anteriormente aconteceu é que haja uma retração. Em vez de eles avançarem e se tornarem mais agressivos, a tendência é que eles efetivamente recuem diante de todo esse aparato de segurança, de inteligência, de informação
que você tem hoje em volta das Olimpíadas. Ministro, uma última perguntinha aqui sobre Olimpíadas para a gente encerrar o bloco. A presidente afastada Dilma Rousseff diz que faz questão, quer participar da abertura dos Jogos Olímpicos. O que o senhor acha disso? Ela é brasileira, ela é cidadã, está no gozo de todos os seus direitos políticos, nada a opor. Será bem-vinda? Olha, aí é uma questão do público. Aí quem vai dizer isso é o público, não sou eu. Tá certo? Tá certo, ministro. Então vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já já. Olá, estamos de volta com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ministro, estamos imersos em uma grave crise política que pode levar ao impeachment definitivo da presidente afastada Dilma Rousseff. Mesmo assim, as Forças Armadas se mantiveram completamente alheias a toda essa crise, muito diferente do golpe militar de 1964. Qual a importância dessa postura das Forças Armadas durante toda essa crise política para a democracia e para o país? As Forças Armadas foram impecáveis ao longo dessa crise, absolutamente constitucionalizadas, tá certo? E inteiramente voltadas para aquilo que determina a Constituição. Então, elas foram um fator de estabilidade. Tá certo? Recentemente, eu não sei se você chegou a ler a trilogia da biografia de Getúlio. De Getúlio, sim, excelente, tá muito certo? boa. E o que você observa lá? Você observa lá que, particularmente, todos os impasses que foram vividos por Getúlio ao longo da sua longa vida pública tinham uma presença, tá certo? Seja de tutela, seja de participação, seja de decisão das Forças Armadas. Sempre com um papel muito ativo na vida política brasileira. Um papel muito brasileira. ativo, historicamente, que você tem. Então, veja, hoje nós vivemos essa crise que você disse que realmente é uma crise de grandes proporções, né? Sobretudo no que diz respeito ao aspecto político, mas também econômico, né? E você teve um papel absolutamente, eu diria assim, repito isso, impecável. Eu acompanhei isso de perto, porque afinal há mais de 20 anos que eu trabalho, né, politicamente próximo ao setor, e isso é uma grande conquista, é um ativo democrático para o Brasil, e que nos dá, evidentemente, muita satisfação, e esse eu acho que é o papel conquistado, construído e consolidado. Houve algumas críticas pontuais, né? Por exemplo, o general Mourão, que acabou sendo exonerado, fez algumas críticas à presidente Dilma Rousseff. O senhor acha que o papel das Forças Armadas, por exemplo, é se abster de emitir qualquer opinião política, não deve se meter em política? O papel das Forças Armadas é cumprir aquilo que a Constituição determina e determinará. Evidentemente, você pode ter como qualquer outro tipo de corporação, alguém que venha destoar, fazer um pronunciamento. Mas deve ter opinião política ou não? As Forças Armadas devem se manter distantes? As Forças Armadas estão distantes e efetivamente, o que elas têm que cuidar e fazer, e o que elas estão fazendo, repito, de uma maneira absolutamente correta, é cumprir com o seu papel constitucional. Então não devem emitir preferência por A ou B, por tal presidente, por um ou por outro? Não, jamais. Elas são instituições do Estado permanentes, regulares, tá certo? E a função dela é exatamente a defesa da soberania, né, a defesa do país, a defesa do território e, quando convocado por alguns dos poderes, tá certo? Garantia da lei e da ordem. E fora disso, não há nenhum outro papel na Constituição. E as Forças Armadas entendem isso, estão absolutamente convictas e inteiramente enquadradas dentro desse papel constitucional. Apesar disso, durante os protestos que defendiam o impeachment da presidente Dilma Rousseff, alguns manifestantes pediam a volta das Forças Armadas ao poder. Por que, na sua opinião, ainda há esse tipo de manifestação e qual o risco disso? Eu acho que risco zero. Agora, a manifestação existe porque risco hoje... de se concretizar, na verdade. Risco total. Mas ainda existe essa cultura o que você sente... autoritária? Eu faço uma explicação reversa. Como as Forças Armadas hoje gozam de um grande prestígio, tá certo? E como há uma insatisfação do cidadão médio e comum, tá certo? Com a prestação de serviço, né? Sobretudo na área de segurança, né? Por parte do cidadão médio, então há esse apelo de que as Forças Armadas venham assumir um papel que não é delas e que elas não querem e que não irão assumir. Tá certo? Então não é um problema das forças, é muito mais a questão de uma precariedade na prestação de serviço, tá certo? Em outras e diversas áreas, tá certo? Do Estado, que levam a parcela da população minoritária a fazer esse tipo de apelo. Mas isso está absolutamente fora de qualquer tipo de cogitação. Mas o senhor concorda que a ditadura militar foi nefasta para o país? Olha, eu acho que a ditadura militar tem um grande problema que foi exatamente de ter interrompido um processo democrático, tá certo? E, efetivamente, eu acredito que a democracia é o melhor dos regimes.
você vivia um processo de imensa agudização e de polarização, e aonde as Forças Armadas exerceram aquele seu papel, muitas vezes, que foi tutelar. Tá certo? Agora, de forma alguma, isso está presente hoje no seio das Forças Armadas, dentro da sua cadeia de comando ou dentro da sua cultura, que hoje é democrática, absolutamente democrática. A Comissão Nacional da Verdade produziu um relatório responsabilizando mais de 367 agentes da ditadura por tortura, por desaparecimento de uma série de pessoas. E recomendou que as Forças Armadas reconhecessem a sua responsabilidade nesse episódio. Não incomoda o fato das Forças Armadas jamais terem reconhecido institucionalmente a responsabilidade por tortura, por morte, por desaparecimentos? As Forças Armadas colaboraram com a Comissão da Verdade integralmente do início até o fim. Você tem uma Mas não decisão... é preciso assumir uma responsabilidade institucional pelo que aconteceu no país? Eu acho que essa responsabilidade já foi assumida pelo Estado brasileiro a partir do momento em que você negociou uma anistia e que essa anistia foi reconhecida como para ambas as partes pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa questão é uma questão que, de fato, seja do ponto de vista político, porque isso foi um grande acordo político feito anteriormente, tá certo? Inclusive pelos líderes da resistência ao ciclo militar, e que foi reconhecido no âmbito do Supremo Tribunal Federal como juridicamente válido. E acho que nós Mas não a Corte temos... Interamericana de Direitos Humanos não reconhece. Mas a Corte acha que o crime Interamericana de tortura Direito... não prescreve. Bom, essa é uma visão que não é... que tem acolhida pelo nosso Supremo Tribunal Federal, que interpreta a Constituição brasileira. Então, respeito a posição da Corte Interamericana, mas efetivamente fico com o ponto de vista do nosso Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a lei de anistia deve permanecer e não deve ser revista. Deve permanecer, acredito eu, e acredito que ela, sobretudo, vira uma página, tá certo? Um capítulo que nós, de fato, encerramos. Eu participei desse processo de resistência, eu apoiei o processo de anistia e continuo entendendo que juridicamente e politicamente esse é um acordo que se encontra definitivamente encerrado. Porque é interessante, né, ministro? Porque esse foi o caminho que o Brasil escolheu, mas outros países que também viveram ditaduras ainda mais sangrentas, como a Argentina e o Chile, reviram o seu passado, né? Por exemplo, o general Videla foi preso, Pinochet passou os últimos dias, né, tentando escapar ali da cadeia. Por que no Brasil se optou por esse outro caminho? Não é preciso rever, revisitar esse passado? Veja bem, o nosso processo é diferente do processo argentino. Como você propriamente disse, ele foi muito mais duro, muito mais sangrento e muito mais intenso do que nós tivemos aqui. Em segundo lugar, você teve uma transição de saída do ciclo militar negociada, não é certo? Enquanto que você teve em outros países um processo que teve diferenças da nossa história e do nosso processo, no Brasil você negociou uma saída do regime militar através de uma anistia. Essa anistia, ela representou algo que foi um pacto entre as forças que estavam dentro do regime militar e aquelas que fizeram a resistência ao regime militar. E isso foi devidamente referendado pelo Congresso Nacional e foi também referendado pelo Supremo Tribunal Federal. A essa altura, você reabrir todo esse processo histórico, eu não acho que tenha maiores ganhos a se ter. E acho também que pactos políticos, com seu respaldo jurídico e congressual, eles são para ser observados. Então, cada país com a sua história. Ministro, o deputado federal Jair Bolsonaro dedicou o voto dele a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi chefe do DOI-CODE. O deputado foi muito criticado e repreendido por isso. O senhor concorda com essas críticas? Eu acho que não aduz, não ajuda, não contribui em nada esse tipo de postura que foi adotado pelo deputado Bolsonaro. Eu acho que nós devemos olhar e procurar olhar efetivamente para frente e entender que aquilo que se passou, tá certo? Eu volto a dizer, foi algo que nós encontramos a saída para aquele período através de uma forma negociada entre as partes e que foi devidamente referendada, repito, tanto pelo Congresso e que foi devidamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Não acho que esse tipo de memória, esse tipo de lembrança ajude o processo de forma alguma. Ministro, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de fazer um rápido balanço com o senhor sobre esse primeiro mês, pouco mais de um mês, né, um mês, uma semana, do governo Temer. O governo já tem enfrentado uma série de crises, né? A gente está gravando essa entrevista numa quinta-feira. Ontem veio à tona aquela também série de acusações feitas pelo Sérgio Machado, que chegou até ao presidente Michel Temer. Essas acusações constantes a caciques do partido não desestabilizam, não enfraquecem o governo? Hoje, inclusive, a gente teve mais um ministro
demissionário, terceiro em pouco mais de um mês, que é o Henrique Alves. Olha, o presidente Temer, na primeira reunião, eu te disse isso aqui no intervalo, ele foi de uma clareza meridiana. Ele falou o seguinte: olha, eu não vou ser um presidente centralizador, portanto, os senhores vão ser responsáveis, eu não vou ficar como inspetor de ministro. Os senhores são responsáveis pelas suas pastas, mas qualquer um dos senhores que saia, que se desvie, tá certo? E que tenha contas a prestar à justiça, eu peço o cargo de volta. Então, eu acredito que, sim, isso são problemas, isso representa desgaste, mas acho que até aqui o governo tem conseguido resolver isso com a brevidade suficiente e não tem deixado dúvida de qual é o ponto de vista que nós estamos adotando e que é a diretriz do presidente Temer. O terceiro ministro demitido, ou que pediu demissão, ou que saiu por conta própria, investigado, envolvido de alguma forma na Operação Lava Jato, não mostra que foi um erro o presidente Temer ter escolhido pessoas investigadas ou envolvidas na Lava Jato para o primeiro escalão do governo? Em primeiro lugar, eu fui durante um ano e pouco dentro do Congresso um defensor intransigente e com provas, inclusive entrei no Supremo, fiz discursos a esse respeito e fiz uma defesa da Lava Jato absolutamente intransigente. Acho que a continuidade da Lava Jato é fundamental para passar a política a limpo e passar também o Brasil a limpo. Não é? Se não acabando, como seria o ideal de uma vez por todas com a corrupção, pelo menos diminuindo ela de forma altamente significativa. Agora, eu não posso, e acho, e entendo o ponto de vista do presidente, de prejulgar quem quer que seja. Qualquer cidadão tem o direito de defesa até a última instância. Agora, já era um pouco, de alguma forma, favas contadas, né? Olha, pelo menos em alguns casos. Aí o que está? Hoje você generalizou de tal forma isso, você abriu de tal maneira o leque das possibilidades que, eu diria, há uma certa perda de referência. Agora, o que de fato conta é que o governo teve uma posição absolutamente clara, tá certo? Que é da não permanência daqueles que tenham efetivamente, comprovadamente, incorrido em desvios. É isso que conta para mim enquanto uma postura de governo e do presidente. Uma última opinião do senhor antes do Pinga Fogo. O senhor é deputado federal licenciado. Qual a sua avaliação sobre a situação do deputado Eduardo Cunha? O mandato dele deve ser cassado? Deve ser cassado. Por quê? Sem a menor sombra de dúvida. Porque foi um ano e meio, mais ou menos, que eu acompanhei a trajetória do deputado e acho que ele representou, ao longo desse período, algo muito negativo para a Câmara, né, dos Deputados, em termos da sua postura, em termos de obstruir, como eu verifiquei no dia a dia, que ocorresse o processo de julgamento dele pela Comissão de Ética, além de também impor uma pauta que eu não acho que era a pauta mais adequada e atuar de uma maneira extremamente autoritária na condução dos trabalhos. Então, eu acho que o presidente Eduardo Cunha, ele já passa da hora de ser efetivamente afastado e nós temos novas eleições para a escolha de um outro presidente da Câmara dos Deputados. Essa é a minha opinião e não é de hoje, é uma opinião que eu trago desde o momento em que eu assumi o mandato. Ministro, então vamos para o nosso pinga-fogo para encerrar a entrevista. Ditadura militar. Passado. Descriminalização da maconha. A discutir. Criminalização da homofobia. Eu acho que, de fato, todo tipo de processo de discriminação ele deve ser evitado e deve, de fato, não ter a acolhida. Mas deve se tornar crime, que era uma discussão. Eu acho que determinados comportamentos que impliquem discriminação e desrespeito à pessoa humana, qualquer deles, pode ser homofóbico, pode ser étnico, religioso, seja o que for, eu acho que deve ser evitado e deve ser punido. Lava Jato? Ótimo até o fim e defendo com unhas e dentes. Sérgio Moro? É um grande juiz e um grande brasileiro. Michel Temer? Um presidente certo na hora certa. Lula? Uma decepção. E Dilma? Outra decepção. Ministro, muito obrigada por essa entrevista aqui ao É Notícia. Foi um prazer receber o senhor. Está sempre convidado a voltar. Eu sou que agradeço a oportunidade e lhe parabenizo pela condução dessa entrevista. Ótima entrevista. Muito obrigada, digo mesmo. Foi um prazer, ministro. E agradeço também a sua presença até aqui essa hora, nos acompanhando. E já convido para a próxima segunda-feira acompanhar também a nossa entrevista aqui no É Notícia. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana e até a próxima.